Você que está nos acompanhando nas redes sociais, está começando agora mais um papo entre elas. Estou com duas pessoas muito legais, fantásticas. Eu adorei conhecê-las mais, porque participei da seleção, não é, da exposição de fotografias que o Wesley Andrade fez. Isso é a continuação desse trabalho dele, a exposição Elas, que aconteceu aqui no Shopping Ponta Negra, no restaurante Pobre Juan. E são duas pessoas que eu achei que foi uma ideia muito feliz da gente ter convidado e elas terem aceitado também. Eu estou com a Samira Ribeiro, médica pediatra, tem 2 filhos, é casada. E estou com a Silviane Litaif, empresária, casada e com 2 filhos. Enquanto eu falo dos nossos patrocinadores, eu quero que elas fiquem pensando na primeira pergunta que eu vou fazer. Essa pergunta é a apresentação de vocês. Cada uma vai se apresentar. Mas antes vamos para os nossos patrocinadores. Vamos lá. Shopping Ponta Negra, Restaurante Pobre Juan, Art Frame, Lux, Maison Luz, Casa Alfajor. Então, vamos lá. Vamos nos apresentar. Vamos, claro. Primeiro prazer estar aqui ao lado da Samira, que eu já conheço, já tenho a oportunidade de ter um convívio, mas que é uma profissional de grande conhecimento, de grande expertise no papel aqui hoje, fazendo esse bate-papo com a gente. É muito importante, né, a gente sempre ter essas oportunidades de estar aqui se apresentando, fazendo, de certa forma, um trabalho que a gente possa, junto, somar e principalmente por elas, né? Eu hoje, como você começou a apresentação, sou casada, né, mas tenho 2 filhos e sou dona hoje da MCash. A MCash, ela é tanto uma securitizadora como um banco digital. E com o banco digital, eu busquei um nicho que hoje eu via que era uma necessidade muito grande de mercado e pouco hoje explorado e reconhecido, que é um banco digital sustentável, é um banco digital que valoriza não só a questão da conscientização do ambiental, como também o desenvolvimento da logística reversa e também da economia circular. Então eu busco, por meio do crédito, fazer a fomentação para que as duas coisas possam acontecer. Nós temos muita legislação e pouca coisa, que eu digo, existe pouca efetividade. E a MCash, ela veio para somar, né, para fazer com que a legislação um pouco saia do papel e tente dar a possibilidade para aqueles que trabalham nessa cadeia, eles tenham, por meio da fomentação, maior viabilidade de concretização e efetividade no serviço. Nesse seu tipo de trabalho, não é, como da MCash, não é isso? Isso. Geralmente são homens que trabalham. Como é se posicionar como mulher num trabalho desse? Quero dizer para você que é assim. Primeiramente, eu sou advogada, né? O meu pai, ele trabalhou a vida inteira com crédito, né? Foi a primeira factory do estado do Amazonas. Eu atuei como advogada durante 16 anos. E ano passado eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei mais, busquei crescimento, busquei conhecimento. E também, em decorrência de que eu tenho, de certa forma, essa vivência de anos do crédito, eu cheguei numa fase que eu pensei e falei, gente, eu preciso de um novo desafio. E aí eu entrei vamos dizer assim, entrei no empreendedorismo na área do crédito. E assim, é o que você está falando, né? Todas as pessoas, elas fazem essa pergunta, elas questionam como é viver num mundo que é tão de homens e não de mulheres, né? Meu Deus. E eu posso dizer uma coisa para você, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sei que o mundo hoje fala muito das diferenças, principalmente as questões salariais, mas eu sempre digo que a mulher, quando ela tem foco e determinação,
ela consegue demonstrar que no meio que ela convive não há diferença. Também eu acho que depende muito da gente, depende muito de quem está ali para, né, fazer acontecer, entendeu? E assim, ó, graças a Deus, eu sempre consegui, em tudo aquilo que eu me envolvo, demonstrar que não há, né, a dificuldade pelo posicionamento, não há dificuldade de demonstrar a capacidade e o espaço que você está buscando por ser mulher. Né? É claro que eu sempre falo, isso depende também muito de você, né? E eu, sempre que eu me envolvi em qualquer coisa, eu buscava o posicionamento, a autoafirmação, a certeza, a determinação que eu ia me envolver e fazer acontecer. E aí, é claro, você tem sempre esses questionamentos, você tem sempre, de certa forma, talvez a dúvida das pessoas, né? Mas você fazendo, você consegue demonstrar que a mulher, ela é tão quanto, desculpa, mas eu acho que é até um pouquinho melhor. Né? Porque eu sempre digo, a mulher, ela tem inúmeros desafios, né? Ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser a empresária, ela tem que dar conta de uma casa. Então, são e uma funções que muitas das vezes o homem, ele tem a parte só, vamos dizer ali, do negócio, né? Do trabalho. Sorry, né? Eles. A gente vê que é possível, né? Samira Ribeiro, se apresente para os nossos ouvintes e telespectadores também. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite também. Mais um ano participando da exposição Elas. Realmente um trabalho assim que a gente... O Wesley foi meu fotógrafo do meu casamento há mais de 15 anos, né? Então é um profissional realmente diferenciado no mercado. Eu costumo falar assim que ninguém trabalha, tem a visão ali da foto, da iluminação, realmente do Wesley é diferenciado. Eu digo que ele consegue captar a alma. Isso, é verdade. É realmente diferenciado. E aí, juntando com toda a equipe que ele traz, você, assim, profissionais de renome na nossa cidade, fica difícil dizer não, né? E aí, então, vendo, aí cada ano tendo mais algo a mais oferecido, né, na exposição. Então, mais um ano participando. Eu costumo falar, há 5 anos eu tive câncer, então, desde então, eu falo assim que eu super valorizo o meu aniversário, mas eu confesso que o Dia das Mães e o Dia das Mulheres, hoje em dia, é assim, uau para mim, sabe? Porque parece não... O nosso dia, nosso aniversário é meu, mas o Dia das Mulheres, para mim, eu acho que a sociedade, a gente respira, eu acho que a mulherada, que assim, a união, né? O empoderamento de equipe, vamos dizer assim, né? Eu não sei você, mas esse ano eu achei um dia muito forte, né? Aliás, o mês está sendo muito forte para nós. E eu acho até tá assim... muito bacana. E eu acho, mas falando um pouco de equipe, falando um pouco da mulher junto com a equipe, falando do dia, como a Samira falou, eu sinto hoje que as mulheres, cada vez mais, elas estão se juntando também para juntar e demonstrar o empoderamento. Ajudando, inclusive, aquelas que, por exemplo, não têm a oportunidade, não conseguem, elas conseguem, nessa rede de apoio, cada vez mais mostrar o quanto somos fortes, o quanto somos grandes. E eu acho que, ultimamente, e isso reflete muito aí um pouco da minha história, porque eu sou, além, né, de mãe, esposa, eu sou pediatra, neonatologista, atuei aí intensivamente por mais de 15 anos na medicina. E hoje eu estou numa fase, eu digo, não de total transição de carreira, mas digamos de complementação depois daí do câncer, onde eu me permiti, que eu acho que isso também, quando a gente fala em empoderamento feminino, tudo que para mim, o que hoje em dia vem muito à tona e fala muito forte, é a gente poder dizer o que a gente quer, o que a gente quer ser. Se eu quero ser dona de casa, parabéns. Se eu quero ser uma mulher super mega empresária tarefada, tá tudo bem. Eu acho que esse autoconhecimento, isso da mulher se permitir, se posicionar no que ela quer e não, digamos, deixa a vida me levar ao let it go, as imposições externas. Então, hoje, eu estou como mentora de médicos, né, assim, porque eu vejo que, com essa minha percepção da médica que virou paciente, que a medicina... ela tem adoecido muitos médicos, né?
essa vida muito corrida. E quando fala Principalmente assim, depois da pandemia, da tudo. pandemia. Então, assim, eu tive um câncer, eu tive leucemia mieloide aguda, é um câncer que não tem uma causa totalmente estabelecida, né? Então, aconteceu. Apesar de eu sempre me cuidar e fazer exercício físico, alimentação, tal, tudo, até as pessoas ficaram muito assim, logo você, eu digo, até eu. Então, se eu que sempre me cuidei e tive, imagina se você não se cuidar. Então, essa é a minha proposta. E quando eu me vi depois da leucemia, eu digo, eu não tive isso à toa. Eu tenho que fazer diferença de alguma forma na minha vida, e se eu puder transbordar para a vida das pessoas, acho que vai fazer mais sentido para mim, né? E como eu sempre tive o sonho de ser professora, ao longo daí da minha jornada na medicina, eu sempre recebi muitos alunos me acompanhando e de uma maneira os colegas pediam, tudo, sempre gostei muito. Hoje, acabei de vir de um curso também que eu estava ministrando, então eu vi na mentoria essa possibilidade de unir o dar aula e também toda a minha bagagem que durante os 15 anos de pediatria que eu atuei tanto no serviço público quanto no privado e fui paciente da pior forma, né? Porque meu tratamento foram 9 meses antes de eu fazer um transplante de medula. E aí eu fiquei dos 9 meses, foram 6 meses praticamente dentro de um quarto, sem poder sair. Então eu experimentei de tudo no hospital. Então essa minha vivência, eu digo para hoje, eu tenho a possibilidade de passar para os colegas, tanto quanto o meu lado como médica, como paciente, e principalmente para aqueles médicos que estão iniciando a carreira, de olhar mais para frente, porque muitas vezes eu costumo falar, sabe, mas quando a gente termina a medicina, a gente é muito jovem, 22, 24 anos. Você falou isso e é algo que a gente percebe muito dentro dos hospitais, sabe? A juventude tem que ter, claro. As pessoas, a passagem de bastão tem que acontecer. Mas a experiência conta muito. É quando você falou das pessoas mais velhas, médicos mais velhos, que você às vezes perguntava, por que ele não vai para casa? Quando você adoeceu, você viu, ainda bem que ele não foi para casa. Ainda bem que não foi, só que aí eu vejo, mas é o seguinte, a faculdade de medicina, ainda de uma forma muito tradicional, acho que quase todas as faculdades preparam a gente para ser aquele profissional. E hoje, aí, olha, vê a Silviane, hoje em dia eu falo assim, todo mundo é empreendedor. A nossa primeira empresa é a nossa casa. A gente tem que dar, né, o orçamento tem que caber, a gente tem que fazer acontecer. E quando a gente é médico, a gente se forma médico, se forma advogado, se forma não sei o quê, a gente tem que fazer gestão de um consultório, de um como eu digo, meu Deus, de um escritório. E que muitas vezes o profissional é super capacitado na sua teoria, mas ele não tem a gestão. De repente o consultório não tem sucesso, por quê? Por causa da gestão, por causa de vários outros fatores. Então, eu hoje me vi com toda essa experiência, empacotei isso, né, para a gente conseguir auxiliar os médicos aí. Aí eu digo assim, a minha bandeira é, entre ter família e ser feliz na medicina, não precisa escolher, dá para ter os dois. Mas tudo planejado, pensado, porque eu falo assim, o cuidador também tem que ser cuidado, sabe? E é aquilo que você falou, né, Samira? Isso hoje é o que te realiza, né? E eu sempre digo que quando a gente faz aquilo que faz bem pra gente, a coisa acontece, a coisa, de certa forma, é uma realização que ela não passa só a você, ela passa para o terceiro, né, e ela passa para o terceiro. É perceptível. A Samira, ela foi a pediatra do meu primeiro filho. Olha, né? Olha só como é que são as coisas. E a gente vê o grande quanto... coincidências. Na anterior teve essa coincidência também, agora de novo. Mesmo. E eu conheci a Samira... Porque era para acontecer. É verdade, verdade mesmo. Não estava combinado que a minha dupla não era. Né? Eu acho que eu nem tinha visto, de certa forma, o nome da Samira, então, ou seja, eu não estava nem também esperando, e muito menos que estaríamos juntas, né, Samira? São coisas que a vida, ela prepara, e é um prazer muito grande, porque a Samira, para mim, ela é uma pessoa que demonstra aquilo que nós mais precisamos, resiliência, força, determinação. Ela quer me fazer chorar, não, gente. Isso é verdade, Samira. A Samira, ela está contando só
como era a vida dela como médica, né? Que a gente diz assim, na frente dos bastidores e agora por trás dos bastidores, né? Mas assim, a história dela ainda tem um meio, né? É um meio que fez ela entender mais ainda a importância da medicina e mais ainda a importância de ajudar para que outros dos médicos não tenham qualquer tipo de problema daquilo que tu está vivendo naquele momento, naquele mundo tão intenso e que tu não consegue enxergar, que é o autocuidado, né, Samira? É verdade, porque Não, você falou uma coisa incrível quando as suas amigas, alguém deve ter dito isso para você, mas logo você, eu entrevistei este mês agora lá na rádio, na Rios FM, a Adelaide doutora Portela. Adelaide. A doutora Adelaide era bem aqui, né, para todo mundo. Ela era ela é oncologista, é uma papisa da história, né? Tem inclusive o hospital dela. E aqui embaixo ficavam os pacientes. Eu sei porque eu conheço pessoas que foram tratadas por ela e era na lata. Era assim, você está com isso, você tem tantos anos. Ela me disse uma coisa incrível, que quando ela viu que ela estava com câncer, imagina, uma mulher que cuidava do câncer de mama de todo mundo, tinha os melhores aparelhos, tinha uns que passou 7 anos sem fazer exame. Porque o médico procrastina muito, mas é uma coisa assim que eu fico... Os médicos... você concorda? O meu marido diz assim, amor, quando você não está bem, parece que a casa toda não fica bem. E aí hoje eu levo isso, né, na minha reflexão, eu digo assim, como que eu, médico, de repente com problema em casa, ou eu, diabético, hipertenso, eu não saudável, eu vou conseguir atender o outro bem, cuidar bem do outro. A conta não fecha, não tem lógica isso. Aí a Adelaide fez a operação, né? Fez a mastectomia, fez a rádio, fez a químio, fez tudo. Você vê uma outra médica, pessoa, né? Uma outra pessoa, uma outra... empática. Um ser humano. Você vê um ser humano hoje na Adelaide, sabe? Não é aquela pessoa que tá no automático às vezes, né? Mas Então é isso aí que você... Até você... Não, a menina perguntou... Alguém perguntou de você. Mas logo você... Eu me vejo como escolhida. Também. Realmente, porque de repente assim... E você falou uma coisa, câncer não é uma sentença de morte. Não é uma sentença de morte. Nem para ser visto, eu acho assim... Não é um castigo. É um castigo. Eu vejo que tem muita gente que, infelizmente, passa pelo processo do câncer sozinho, porque a gente vê na fala da pessoa depois, que é como se sente assim meio envergonhada, tipo como um castigo divino, o castigo do que se acredita, entendeu? E acaba vivendo aquilo muito sozinho. Eu vou lhe dizer... Quem passa por isso sozinho é muito deprimente, é muito depressivo, entendeu? E aí também agora, aproveitando essa nossa fala aí sobre o câncer e juntando aqui com o nosso mês das mulheres que estamos encerrando, né? A gente infelizmente tem estatísticas terríveis de que a cada 10 mulheres que em tratamento de câncer, 9 são abandonadas pelo companheiro, né? Ela fala isso. Ela fala, ela cuida do Lar das Marias, né? E ela falou isso, essa estatística que é triste. Deprimente. Então, é sobre isso de, assim, nós mulheres podemos, né? E eu não falo isso com essa mágoa de, oi, homem, você não... Não é isso. Silviane até falou isso. Isso. Não quero essa história de demonizar o homem. Não, de forma alguma. E até porque gostamos de homem. Não, e assim, nós somos casadas, né, mas a gente, quando eu fiz o meu posicionamento, é um posicionamento de mercado. Claro. Mas eu digo assim, eu tenho certeza que a Samira vai falar a mesma coisa quando ela se manifestar após eu falar isso. É assim, eu tenho todo um suporte de um companheiro, né? Faz muita diferença. Eu sempre tive, infelizmente ou felizmente, quem me conhece sabe, eu vivo
freneticamente a minha vida profissional, né? Eu digo que, gente, eu trabalho 14 horas por dia. E não é qualquer pessoa que entenderia. E eu tenho no meu marido uma pessoa que me apoia muito, me incentiva muito. Se você perguntar assim, olha, hoje eu não sei, mas depois do meu pai, porque meu pai é desde pequenininho que acredita em mim, o meu marido é meu maior incentivador, é meu maior admirador. Então, assim, a gente também tem a necessidade e a gente também tem a questão do homem, né? Agora, claro, quando a gente estava falando anteriormente, era uma questão de posicionamento de mercado. Da mulher Mas não se o homem, vitimizar, né, ou se rebaixar achando que não é capaz. Isso, né? Que não é capaz. Eu falo assim, eu digo, e hoje eu brinco assim, um pouquinho mais desacelerada na vida, assim, um pouco, né? Aí não tanto. Um pouquinho, tu acabou de chegar né? na aula, Não né? E eu falo que eu passei a olhar o mundo realmente de uma outra forma. Eu digo, assim como a Silviane, eu também, meu marido, como ele é fazedor e vai atrás, ele corre muito atrás dos sonhos dele, ele é uma grande fonte de inspiração para mim, porque muitas vezes a gente fica assim, ai não, será se eu vou? Ai não, não vai dar certo, ai não sei o quê, aí a gente já se priva. Então eu olhando para ele, olhando assim, eu falo, foi daí que essas observações que eu disse, dentro de casa, sou eu que, quando eu trabalhava e dava conta do trabalho, do consultório, vamos lá, eu num plantão com 10 bebês prematuros gravíssimos, eu era líder do plantão. Eu que determinava para técnico de enfermagem, todo mundo. Eu disse, então, por que eu estou sentindo que eu não sou capaz de gerir, né, de administrar alguma outra situação? Eu digo, é só eu aprender. Eu sou capaz de fazer. Vai ter o processo, que às vezes é chato, assim, às vezes a gente não quer sair um pouco da nossa zona de conforto, onde a gente já está liderando, né? Então, recomeçar ou mudar a rota é difícil. Mas quando a gente vê que é capaz e vai dando certo, tem seus tropeços, mas aí a gente vai... A cada o combustível, passinho, né? cada passinho que você vai... Curtir a jornada, né? Aí. Curtir a jornada. Eu quero fazer... Vamos, ainda temos mais perguntas, gente. Vamos lá. Olha, você Acho que a gente fala muito, né? Conversar. Mas tá tão bom, né? Tá muito legal. Não dava para parar no meio dessa história. Sil, o que você gosta de fazer como mulher? Independente de estar com o marido, de estar com os filhos, tal. Como mulher, eu gosto de fazer tal coisa. Olha, mas como mulher, eu tento, né, toda vez fazer um pouquinho de cada coisa, né? Mas, assim, se tem uma coisa que, além de tudo que você falou que eu gosto, apesar de que eu falo às vezes que é contraditório, né? Porque, por exemplo, a academia é uma coisa que eu sei que é boa, mas eu não frequento de forma assídua, né? Mas eu gosto muito do momento meu, né? Então, eu gosto do momento que eu tenha a possibilidade de ir na massagem. Eu gosto do momento que eu vou numa dermatologista, porque a gente não é máquina. A gente tem também que ter um momento nosso, né? E isso é muito importante. Eu digo que, claro, tudo na vida da gente, a gente tem que saber que a gente pode um pouco de cada coisa. A gente não pode se culpar e nem se cobrar se não conseguir fazer tudo simultaneamente, ou se conseguir fazer tudo no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês. E aquilo até que eu falo quando eu falo da academia. Gente, isso eu não consigo. Quando eu consigo, eu vou. Eu não me cobro tanto, mas eu tento fazer sempre aquilo que eu posso no momento que eu posso. Agora, o que eu gosto muito, quando eu penso em mim, é fazer esse autocuidado. Eu acho isso muito importante. Até porque eu sempre falo, quando você está bem consigo mesmo, você consegue fazer tudo bem e muito mais ainda fazer bem aqueles que estão ao seu redor. E isso é muito importante. E você? Eu concordo com o que a Silviane falou. Porque assim, né, tipo, eu adoro me relacionar, adoro conversar. Então, assim, eu vejo, por exemplo, dentre do autocuidado, eu me permiti, né, tirar um tempinho para mim, isso aí eu amo. E um cafezinho com as amigas. Isso também é uma coisa muito importante, né? Muito bom, então, muito assim, eu adoro, que nem eu estava falando assim, de ir ao shopping, aí sentar ali no café, eu brinco, meus filhos falam assim, mamãe, a senhora conhece bastante gente, né? Porque eu também não tenho problema, eu adoro a minha companhia também. Eu adoro estar, quem me conhece sabe que eu sou falante, adoro me relacionar, mas se eu tivesse, assim, que eu ia ao shopping, passear, eu sozinha,
eu sentar para tomar um café, eu não sei o que. Ter um também. momento, né? Eu não Isso. tenho o mínimo problema também. Também não. Tenho Eu o gosto da mínimo minha problema. companhia. Uma Esses dias coisa eu fiquei que- em casa, o marido saiu e os filhos também. Aí eu até estava em casa e eu fiquei rindo de mim. Eu disse assim, o que eu faço? Eu estudo, eu durmo, eu assisto Netflix. O que eu faço agora? O que eu posso né? fazer de bom para mim agora, nesse momento? Legal. Bom, a gente tem que falar disso agora, dessa pergunta que eu vou fazer para vocês, mas dá para perceber que vocês estão altamente bem resolvidas, mas sempre acontece uma vez, né, na vida. Eu quero saber se você já sofreu algum preconceito. Mas preconceito, eu vou te dizer assim que, eu parando aqui rapidamente para tentar buscar, não, né? Mas eu já me vi em situações que talvez eu estivesse presa naquela situação e em determinada situação que não fizesse bem para mim, mas eu sempre digo que aquilo não era algo que alguém estava fazendo comigo, era eu que estava fazendo comigo mesmo. Você estava entendeu? permitindo, né? Permitiu, né? Porque, de certa Permitiu, forma, eu sempre digo, gente, eu sou forte, eu faço acontecer, eu tenho garra, eu tenho vontade, eu sempre quero mais para poder isso me impulsionar ao crescimento. E se eu estava presa em determinada situação que não estava me fazendo bem, não era culpa do outro, era culpa minha mesmo, né? Então, assim, preconceito não, mas muitos momentos que talvez eu possa ter passado por talvez estar ali numa situação e tá faltando um pouco mais de impulso, de acreditar mais, sabe? Assim, eu já passei, mas preconceito assim que eu penso aqui rapidamente, não. Sam, Mas eu agora, a única coisa que me veio assim à mente, porque na classe médica, quando a gente é recém-formado, então a gente vê assim, eu acho que era aquele preconceito de alguns pais de eu estar ali explicando sobre. Eu nunca esqueço de um paciente especificamente, me veio à memória, ainda mais um pai um pouco mais de idade, olhando aquela médica jovem falando, parecia assim que estava me olhando dizendo assim, doida, esta louca o que ela tá está falando, né? E esse pai, dentre vários outros, me marcou muito, porque ele nasceu com outra pediatra, com outro colega, recebeu alta, tal, tudo, e veio no consultório comigo. E quando chegou no consultório comigo, eu ouvi um soprinho no coração do bebê. E aí eu disse, olha, vamos ter que fazer o ecocardiograma, o exame para ver o que tem no coração do seu bebê. E aí tá. E aí eu disse assim, olha, aí quando veio o exame, uma doença cardíaca grave, que só podia resolver com cirurgia. nossa. Quando eu falei isso pro pai, eu lembro como se fosse hoje, ele cruzou as pernas, me olhou assim, eu digo, Senhor... Outra opinião vou buscar. Vou buscar Ela é muito outra nova, opinião. aí não. Muito nova. Não sabe nem lendo. ler Não, ecocardiograma. nada disso. E aí, graças a Deus, estava certa, claro, tinha o exame, tudo bem, a criança foi para fora, fez cirurgia, tá lindo, maravilhoso até hoje. Então, eu acho que se eu pensar em questão de preconceito, foram mais essas coisas assim, de certos momentos ter que se posicionar, dar notícias não muito boas e, de repente, uma cara muito jovem. E aí, os pacientes fazerem esse preconceito da minha capacidade, né? Da minha competência. Eu acho, até falando assim, né, Samira? Às vezes pode, não só na questão médica, mas na advocacia ou em qualquer profissão, o preconceito é de você ver um jovem entrando numa carreira, vem a pessoa que, de certa forma, também ela já tem alguns anos de história, e ela olhar para você e falar, não, mas como? É muito nova, né? Isso que eu Ainda mais como falar. tinha passado já com outra pediatra, né, a colega, e eu expliquei, não, pode acontecer de nascer e não ter aquele barulhinho e depois esse barulhinho surgir. É possível também. Mas, e daí você junta, né, pegar e dizer que seu filho de repente tem chance de ter um problema no coração, uma médica jovem, o que eu prefiro acreditar? Que a outra de mais idade, mais experiente, e essa aqui estava certa. Mas tava certa, aquilo, né? Aí você se posiciona, você mostra o seu lugar naquilo que você está fazendo e você consegue, na sua autoafirmação, na sua qualidade, Gerar no seu profissionalismo. credibilidade, Isso né? aí. Meninas, como última pergunta, qual é o maior desejo na vida?
para cada uma de vocês. O que você mais deseja na vida hoje? E depois a Samira fala. Mas eu tenho muitos. Não, né? é só um. Deus Eu vai tenho chegar e muitos, diz, né? Fale um desejo que você quer e eu vou realizar. Eu hoje, o meu maior desejo, se você for falar assim, eu tenho muitos, né? Mas se vem assim na minha cabeça rapidamente, e é o que eu tento buscar, principalmente na atual fase que eu tô, é sempre servir de exemplo. Eu acho que o exemplo é uma coisa que é muito importante para a vida daqueles que estão dentro da sua casa e daqueles que estão fora. Quando você consegue mostrar para a pessoa o seu potencial, a sua garra, a sua vontade, você consegue passar, por exemplo, eu consigo com isso mostrar para o meu filho que ele tem como olhar para mim e me ver como um exemplo. Hoje eu paro para olhar tudo que eu sou, eu consigo lembrar o meu pai. Então, olha quanto é importante você ser um exemplo. Você tem um direcionamento, um norte, você tem um olhar de alguém que vai falar assim, cara, eu tenho que ser tão, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que estudar. Para mim, a coisa mais maior gratificação que eu tenho na minha vida é quando meu filho vira para mim e fala, mãe, você estuda muito, né, mãe? Mãe, mas você já tem uma idade, você já tem um emprego, por que você estuda tanto, né? E aí eu falo, meu filho, a gente nunca pode estar satisfeito com o que a gente tem. E eu não estou falando disso de questões financeiras, não. Quem me conhece sabe que isso foi sempre uma questão de conquista após eu conseguir o meu espaço. Né? Isso é uma consequência. Eu digo, o próximo passo, né? Para a próxima conquista. É mesmo de você conseguir passar para o outro que ele tem que sempre buscar aquilo que está fazendo bem para ele, aquilo que ele tem que buscar de conhecimento, de emprego, de trabalho, de garra, de vontade de fazer bem para o outro. Então, isso hoje para mim é eu ser exemplo. E você? Não pode copiar dela. Eu tinha que ter sido perguntado por primeiro, então. Toda vez foi de lá para cá, mas no próximo podcast Tá vai bom, daqui para vai lá. daqui então. pra lá. Olha, se você me perguntasse antes do câncer, realmente o câncer foi um divisor de água na minha vida, né? Eu diria que era a saúde. Hoje eu vou imitar uma pessoa, o rei Salomão, né? Pela Bíblia, o homem mais inteligente e rico aí de toda a história. É sabedoria. Sábio. Isso é verdade. Ah, verdade. É a sabedoria, porque aí realmente, depois assim, né, desses últimos anos eu criei mais o hábito de ler a Bíblia, que é um dos livros mais vendidos e menos lidos, né? Que realmente aí fez total sentido, porque quando você tem sabedoria, aí a chance de você ter sucesso em todas as áreas, você sabe para ter saúde, você sabe para fazer dinheiro, é uma clareza, né? É uma clareza. Acho que assim, então hoje se disser, seria a sabedoria. Nossa, muito legal, Samira, isso é verdade. Bom. Isso é uma coisa que é agregador com várias outras vontades, como a Madame. Eu tenho vários, né? Mas assim, né? Isso aí se a gente falar assim, o que resume, uma palavra que resume, você falou uma palavra bem sábia, a sabedoria, ela consegue te dar isso, a oportunidade de você conseguir pensar várias coisas que você quer para frente. Tudo, né? Te dá tranquilidade, te dá maneira de resolver as coisas, te dá, né? Vai fazer boas escolhas em todo sentido, né? É verdade. Meninas, muito obrigada. Tá bom? Poxa, Samira, não, vamos marcar outra. Ou é ano que vem, né? Ou é ano que vem. Olha só, quero agradecer muito a participação de vocês aqui no Papo Entre Elas. Foi papo entre nós, né, na verdade. E o Wesley já está me olhando ali, eu tenho que falar de novo nos patrocinadores. Shopping Ponta Negra, Restaurante Pobre Juan, Arte Frame, Lux, Maison Luz, Casa Alfajor. E muito obrigada. E o Papo Entre Elas fica por aqui. E a gente se vê no próximo episódio, com certeza.